Capítulo 5. Cura e integridade. Introdução. 1. Curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. A radiância não está associada com o pesar. A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove o impulso natural da mente para responder uma só. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. 2. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso, é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. 3. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos de sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo, a não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. O convite. 1. O convite ao Espírito Santo. 1. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Este contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que a Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolheres ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado, e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato, divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. 2. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam,
mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? 3. Este é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus, e usa isso como uma bênção, e a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado, à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse: se eu me for, eu vos enviarei a um outro consolador, e ele habitará convosco. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo ou a inspiração universal, ensinou-me em primeiro lugar e acima de tudo que esta inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. 5. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser, com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando a princípio da expiação. Antes disso não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus queria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. 6. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito, mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase podiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente, disponível para o que é uno com que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é um conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. 7. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar que nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo ela, é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não obstrui de modo algum. Finalmente indica o caminho para além da cura, que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração,
rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real.